A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vou fazer um breve comentário sobre o culto de ontem, certo? Eu fiz uma transmissão ao vivo com análise desse culto aqui, né? Do dia 22/11, que tá aqui embaixo, ó, dia 22/11 de 2023. E eu fiz análise desse culto aqui, quem atendeu foi o Marsola e quem pregou foi o Luiz Carlos, né? Aqui, segundo o que a gente fala brincando aqui, o Marsola é o padrinho do Luiz Carlos, tá ali ele sorrindo, né? E o Luiz Carlos é o gato de Minas Gerais, né? O gato, para quem conhece aquela gíria futebolística, gato é quando você dava um jeito para fazer com que o moleque tivesse menos idade, você adulterava lá o documento dele para ele ter menos idade, para ele entrar na categoria de base que precisava. Então tava ali um garoto que era mais velho jogando com molecada mais nova. E é a primeira vez na história da minha vida que eu vejo alguém alterar a idade para mais velho. Por que eu tô falando isso? Isso aqui é a polêmica que a gente já colocou aqui, que o Marsola falou em um culto de apresentação do Luiz Carlos como ancião do Brás. Ele disse que o Luiz Carlos estava sendo escolhido para ancião do Brás porque ele era o ancião mais velho. E aí a gente aproveitou também dizendo que nem o Marsola é o ancião mais velho do Brasil. Nenhum desses que estão na cúpula são os mais velhos do Brasil. Eles apenas enganam as pessoas dizendo que são os mais velhos do Brasil. Eles não cumprem com a própria regra que eles colocam, certo? E agora eles alteraram aí nas circulares dele, chamando agora de os representantes ou os indicados, não sei qual que é, como é que eles falam, dos anciões mais velhos do Brasil. Né? Fizeram essa alteração aí. Isso é para você ver, a nossa crítica tá causando essas mudanças na CCB. Mas e antes da crítica? Quanta coisa que esses homens não devem ter mentido, não devem ter enrolado o povo, falando coisas que não são verdadeiras. Então eu vou fazer aqui uma breve análise, ok, gente? Esse culto de ontem está acontecendo mediante a rumores de que o Cláudio Marsola já não é mais o presidente da cúpula da Congregação Cristã no Brasil. Já não é mais o manda-chuva, né? Parece que está em fase de transição. Isso são rumores, ainda estamos aguardando concretizar isso. Fica aqui a pergunta para os administradores da Congregação Cristã no Brasil, os anciões e até mesmo os advogados da congregação, se puderem vir a público e nos responder, e eu vou trazer aqui para este canal a resposta. O ancião Cláudio Marsola, ele continua como presidente da Congregação Cristã no Brasil? Ele ainda vai estar nativo e a gente vai ver ele aí por bastante tempo? Será? Fica a pergunta aí para vocês, ok? Bom, então vamos lá fazer as nossas perguntas aqui, né? A primeira delas, aliás, fazer a nossa reflexão do culto de ontem. Bom, em primeiro lugar, eu senti assim um Marsola um pouco abatido, né? Forçando sorrisos ali e tal. Após isso, após Marsola não falar praticamente nada, né? Não fazer muita coisa, ok? Quem sobe para pregar é o Luiz Carlos de Viçosa. Isso logo após nós estarmos aqui acompanhando o culto ao vivo e nós aqui cantamos a pedra. A gente falou assim, pelo jeito que o Marsola está, o sumiço que ele deu, e ele está parecendo abatido aí, ou seja, as coisas indicam para que as informações sejam corretas. O que parece é que ele não vai pregar essa palavra hoje, não vai pregar, e foi dito e feito. Quem sobe é Luiz Carlos de Viçosa para trazer a pregação para os CCBanos. E aquela pregação costumeira que ele está trazendo agora, eu coloco acho que os 5 últimos cultos, lendo em pontos específicos para dar indiretas às igrejas reformadas, né? E nessa também foi previsível quando ele estava lendo, e eu disse que ele ia dar foco, ele ia pregar mais sobre eleição, né? E presciência, né? Para quem não sabe, a presciência é um argumento arminiano de que Deus escolheu porque preveu, ou seja, ele de antemão viu quem ia se salvar. Então não foi Deus quem escolheu os salvos, né? Deus apenas viu quem é que conseguiu se salvar e Deus salvou as pessoas. Fica apenas uma pergunta aqui, eu queria saber quem foi que colocou o futuro lá, se Deus não é o criador de todas as coisas. Alguém colocou o futuro lá na frente e Deus passou depois
em segundo plano e vil. Portanto, visto a picuinha que ele está usando a tribuna da congregação e dando indiretas, né, nas igrejas reformadas. Inclusive, nós suspeitamos de que ele tem escrito essas cartas que foram redigidas agora na última reunião de aconselhamento ministerial, né? Mandou aí essas cartas e o jeito da escrita, da fala que tá ali é bem parecida com a do Luiz Carlos de Viçosa, atacando críticos, atacando igrejas reformadas. Agora fica aqui uma pergunta interessantíssima. Por que a congregação cristã no Brasil abandonou a leitura das cartas? Visto que Salvador Bueno disse que era um compromisso porque foi revelado pelo Espírito Santo, e ele disse que cada carta, cada uma delas, iam ser lido 2 vezes no culto, uma na quarta, outra no domingo. Então já deixamos aqui avisado, no próximo culto online também vai ser lida esta mesma carta, ou seja, cada carta será lida na quarta e no domingo. E assim esperamos de cumprir isto que pelo Espírito de Deus foi revelado no ministério. E eles, devido às críticas fortes, eles pararam na terceira leitura. Parece que não avançou mais. Nós estamos acompanhando culto a culto aqui, e a congregação cristã no Brasil por 2 vezes diz coisas que eles não cumprem, certo? O Salvador Bueno disse que a mesma carta seria lida na quarta e no domingo. No culto seguinte, não leram a carta anterior, como ele disse que iam ler, pulou uma carta, leram outras. Depois disso, não leram mais. Simplesmente abandonaram, porque provavelmente, assim eu suponho, a crítica foi muito forte e eles resolveram abandonar. Inclusive aqui no meu canal eu falei que era uma loucura essas cartas, foi um tiro no pé, né? Inclusive a leitura que eles estavam fazendo também, tudo isso ia ficar registrado para a posterioridade. Aqueles que vierem depois vão ver o que foi a congregação, o que eles fizeram. Essa cúpula que está aí está fundando a congregação cristã no Brasil. Cláudio Marsola, Salvador Bueno, Hélio Bianco, Davi Trevisan e o próprio Luiz Carlos de Viçosa, e tem mais um outro aí que parece que foi apresentado agora, mas em especial esses que eu citei, esses aí estão afundando a congregação cristã no Brasil de vez. Provavelmente aí, né, pode ser a causa da saída de tanta gente da congregação cristã no Brasil. Não que eles tenham criado todo esse aspecto. Eu falo que a congregação cristã no Brasil, ela caminha, está encharcada de heresia. É que essa cúpula, ela dobrou a aposta. A cúpula que está aí não se arrependeu. Eles não confessam que erraram, não têm humildade, são soberbos, e por isso eles estão forçando a congregação a caminhar pelo caminho da queda, né? E se continuar assim, a gente acredita que a congregação não vai muito tempo, não vai muito longe, ok? Então fica aqui, tá? Essa reflexão. E eu quero fazer uma observação neste culto também, que eu achei interessante, e fico aqui para vocês todos. Isso aqui é para complementar e finalizar. 2 anciões que oraram, os 2 que oraram, tanto na primeira oração quanto na última oração, estavam com cabelinho pretinho, rapaz. Tudo indica que são homens de cabelo pintado. Eu já vi isso outras vezes e outras várias vezes no culto da congregação cristã no Brasil, principalmente na hora em que vão fazer a oração. Homens com a cabeça pretinha, e sendo eles ali, a gente observa tendo em torno de 70 anos de idade, 70, 75, às vezes até 80 anos de idade, todos eles com a cabeça pretinha. Tudo indica que é tinta no cabelo. E isso não pega muito legal, até porque a congregação cristã no Brasil sempre pregou contra a vaidade. Os anciões batiam no pé. Eu lembro que até irmãs, coitada, que pintavam o cabelo, eles alfinetavam das tribunas, né? Eu já vi isso, né, diversas vezes. E como é que fica? Que exemplo que ele tá? Porque pelo que eu tô vendo tá liberado, porque
Se até na tribuna eles estão subindo para ir diante das câmeras, aonde todo mundo vai estar assistindo, né? É obviamente que você está dando um sinal para o povo de que tudo bem, podem pintar os seus cabelos. Então você vai ter lá o ancião ou o cooperador que vai estar diante do povo de cabelo pintadinho. Isso aí é uma incoerência muito grande, visto que a Congregação Cristã no Brasil adotou esse discurso da aparência, barbinha feita, nada de vaidade, que eles chamam isso de vaidade, né? E outras coisinhas mais. Fica aqui uma observação. Observa nos próximos cultos a cabeça dos anciões que estão subindo ali, alguns com o cabelo bem pretinho. Isso não é legal. Sinto muito, Congregação Cristã no Brasil, os irmãos aí, mas a igreja que você conheceu já morreu faz muito tempo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.